E aí, pessoal, vamos lá, mais uma aula de física. Hoje nós vamos ver a primeira lei da termodinâmica. Então, antes da gente iniciarmos, propriamente dito, os conceitos básicos de termodinâmica, a gente precisa de uns conhecimentos básicos necessários. Então, esses conceitos têm a ver com os conteúdos que a gente já viu até agora. Então, temos aqui o primeiro conteúdo, que é o volume, né? Então, como nós vamos estar trabalhando com gases, né? Nós sabemos que o gás ele não possui forma própria, né? Então, ele ocupa o recipiente que ele ocupa que vai ser que vai definir o volume desse gás, tá? Então o gás ele vai tomar todo o espaço do recipiente onde ele for colocado, e esse recipiente define as dimensões desse gás, tá? Segundo, nós temos aqui a nossa pressão. A pressão ela é definida pelos choques, né, que ocorrem pelas moléculas, né, durante que estão dentro do recipiente, né, então durante um processo isotérmico ou isométrico, tá? Os choques das moléculas contra as paredes do recipiente vai fazer com que esse gás exerça uma pressão sobre essas paredes, né? Então, nosso terceiro conteúdo é a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, e ele é utilizado sempre na escala Kelvin, tá? Então, uma curiosidade para vocês é que quando a temperatura chega a 0 graus Kelvin, chamada de zero absoluto, as nossas moléculas elas param de se mexer, tá? Então, aí vai essa curiosidadezinha para vocês entenderem, tá? Então, alguns conhecimentos químicos. Então, nós temos aqui a entropia, que é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem ou da aleatoriedade do sistema físico, tá? E o último é a entalpia. A entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias que podem ser alteradas mediante uma reação química. Então, essa entalpia ela é gerada através de reações químicas. Então, podemos citar alguns exemplos aí de misturas químicas que trabalham com liberação de energia, né? Por exemplo, se você misturar água com cal, a cal utilizada na construção civil, você vai perceber que ocorre uma queima dessa cal, né, em contato com a água, e ocorre uma liberação de um calor derivado dessa queima, tá? Então a entalpia é essa liberação de energia, tá, através de reações químicas. Então, as leis da termodinâmica, então, elas são 3, tá? Então, não inicia na lei 1, inicia-se a partir da lei 0 da termodinâmica, que trata das condições de equilíbrio em um ambiente termicamente isolado. Lembrando que um ambiente termicamente isolado é aquele onde as substâncias envolvidas não vão perder ou liberar calor para o ambiente, eles vão estar completamente isolados. No caso de estar termicamente isolados,
significa que ele não vai perder calor para o ambiente. Tá? O calor vai estar envolvido apenas com as substâncias. Tá? Então aqui uma definiçãozinha básica. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e outro C, podemos dizer que os corpos B e C também estão em equilíbrio térmico. Se eles estão dentro de uma caixa ou de um recipiente isolado termicamente, tá? Isso significa que os três corpos, A, B e C, vão estar com a mesma temperatura. Ok? A primeira lei da termodinâmica fala sobre o princípio da conservação de energia em um sistema, considerando três formas de energia. Primeiro, a energia interna do sistema, o movimento das minhas moléculas dentro do sistema. Tá? Segundo, o calor fornecido ou perdido pelo meu corpo, tá? pelo meu sistema. Então eu posso ter aí uma queima de um material através de uma reação química, como eu disse no slide anterior, da cal misturada com água, tem uma liberação através dessa queima do cal com a água, tá? Então ele vai liberar calor através do ambiente, e tem algumas situações onde é necessário você inserir calor ao sistema para que ocorra a reação química. Tá? Essa absorção de calor, tá? Pode gerar um trabalho mecânico, tá? Que vai produzir trabalho, vai produzir sempre aumento no meu volume, tá? Então vou ter sempre um aumento de volume quando tiver o trabalho realizado, tá? Então a nossa fórmula, tá? Delta U igual a Q menos o tal, né? Essa letrinha grega aqui é o tal, que representa o trabalho. Vamos para o próximo. Então aqui um exemplo bem simples, né? Eu tenho no primeiro recipiente ali uma quantidade de gás, tá? Aquele êmbolo, né, que está no nosso recipiente, ele vai fazer o papel da pressão, tá? Ele que vai exercer pressão para manter o gás preso dentro naquela parte do recipiente, tá? E ali dentro do meu recipiente eu vou ter uma energia interna, tá? O que acontece com as minhas moléculas dentro do meu recipiente quando eu forneço calor para esse recipiente, tá? Então ali está a chama, né, da vela ali, vai representar o calor fornecido. Então, ao fornecer, então nós temos ali a chama que vai fornecer calor ao nosso recipiente, e esse calor vai fazer com que o êmbolo, tá, se desloque para cima, aumentando o volume do nosso recipiente, tá? E consequentemente, ao aumentar o volume, ele realiza trabalho, tá? E a nossa energia interna do sistema, ela vai aumentar, ela vai ter uma variação, porque as moléculas, devido ao calor fornecido, elas vão começar a se agitar cada vez mais rápido, gerando ali uma energia interna dentro do meu sistema. Certo? Vamos para a próxima tela. Então aqui um quiz, umas perguntinhas básicas aí, né? Em um sistema de equilíbrio térmico entre três corpos dentro de um recipiente isolado termicamente, podemos afirmar que. Então, primeira pergunta: não existe troca de calor entre eles? Não existe troca de temperatura entre eles?
ou a energia interna do sistema ela vai ser zero. Então, nossa resposta é que não existe troca de calor entre eles. Tá? A temperatura pode ocorrer troca, a energia interna do sistema não é zero, tá? Porque as moléculas dentro do sistema ela vai estar se mexendo. Ok? Próximo, alguns exercícios agora com continha, simples, tá? Então, ó, em um sistema termodinâmico, a quantidade de calor fornecido por um sistema é igual a 500 calorias. Calor. Calor é representado pela letra Q. Sabendo que a energia interna vai ser o meu ΔU do sistema é equivalente a 400 calorias. Eu quero saber qual é o trabalho realizado pelo sistema. Então, primeira coisa, colocar as letrinhas da fórmula aqui. Então, trabalho, o ΔU que é a energia interna e o Qzinho que é o trabalho. Então, eu tenho o trabalho é a minha pergunta, qual é o trabalho realizado? A energia interna, 400 calorias. E o calor fornecido é de 500 calorias. Notem que a quantidade de calor foi inserido no sistema, tá? Ela foi fornecida por um sistema. Ela pode acontecer dessa energia ser liberada pelo sistema. Aí o que acontece quando o calor é liberado pelo sistema? Ele vai ser zero, vai ser negativo. Tá? Então vamos lá, substituindo isso na nossa fórmula, que o ΔU é o Q menos o trabalho, então o ΔU, o trabalho está negativo, né? Passa para o outro lado positivo, e eu posso voltar o ΔU por outro lado, então vou substituir, vou trocar de lugar, né? O ΔU com o T do trabalho, e daí vamos substituir os valores. Então, 500, que foi a quantidade de calor fornecida, e 400, que foi a quantidade de calor, a quantidade de energia interna gasta pelo meu sistema. Então, nós temos aí que o trabalho, a energia liberada para fazer o trabalho, para realizar o trabalho, é de 100 calorias. Nossa próxima conceito, né, refere-se à transformação isobárica dentro da primeira lei. Tá? Então, dentro da primeira lei, nós vamos ter algumas transformações que podem ocorrer. Então, a gente já fez a transformação, as transformações dos gases nas aulas anteriores, né? Então, nós sabemos que uma transformação isobárica é aquela onde a pressão do gás ela é mantida constante. O que acontece se nós mantermos a pressão dentro de um sistema constante? Então, voltando aqui, ó, no nosso exemplo anterior, aqui, ó, no nosso slide anterior, o que acontece? Se eu manter a pressão constante, esse êmbolo ele vai ter um aumento no seu volume. Tá? A pressão não vai aumentar, não vai diminuir, ela vai manter sempre constante, certo? Então, aqui, tá? Se a pressão é constante, nós sabemos aqui que o volume do gás ele vai aumentar e vai realizar um trabalho sobre o meio externo. Tá? Então, o êmbolo as moléculas vão empurrar o êmbolo para cima, realizando um trabalho sobre o sistema, sobre o meio ambiente. Tá? Mas nós também podemos ter aqui. Opa, é que eu me perdi aqui nos meus slides.
É ver que os slides foram para frente sem motivo nenhum. Aqui, voltando aqui. Agora, nós podemos ter, se eu manter a pressão constante, o volume do gás ele pode diminuir também. Tá? O que acontece? Ele está liberando energia para fora, para o sistema. Tá? Minha reação química ali está liberando energia para fora. Isso faz com que a energia interna diminua. Tá? E isso vai fazer com que haja uma realização do trabalho negativo. Tá? Então o meu gás vai diminuir de tamanho. Então aqui um exemplo, né? Então eu posso ter aqui, ó, quando o êmbolo sobe, eu tenho um aumento da energia interna, e quando empurrando o êmbolo, fazendo com que ele realize trabalho. Tá? Da mesma forma, eu posso ter um aumento da energia externa, né? Através da liberação de calor do meu sistema, e o meu êmbolo aí vai diminuir, tá? Comprimindo ali as minhas moléculas. Então aqui, ó, há uma definição. Então, quando ocorre um aumento do meu volume, significa que eu vou ter um aumento do meu trabalho. Então, o símbolo ali da boquinha de jacaré ali que fala, né, na matemática, tá? É maior ou menor. Então, nesse caso, o aumento do volume, tá? Então, o delta V é maior que zero, tá? Vai gerar um trabalho maior que zero. Tá? Então, o gás sofre uma expansão, tá? E realiza o trabalho sobre o meio. Eu também posso ter um aumento da minha temperatura. Se eu tiver um aumento da temperatura, eu tenho um aumento da minha energia interna. Tá? Como ambos são positivos, o sistema vai receber calor. Tá? Então, quando eu recebo um aumento da temperatura, eu estou recebendo calor do sistema, de fora do sistema. Agora aqui eu tenho uma compressão isobárica. Então o que é uma compressão isobárica? Quando o volume diminui, então eu tenho ali ΔV vai ser menor que zero. Consequentemente, se o ΔV é menor que zero, o meu trabalho também é menor que zero. Tá? Porque ele está sofrendo, o gás está sofrendo uma compressão, ele está diminuindo de volume. A consequência dessa compressão é que eu tenho uma temperatura que está caindo. Tá? A temperatura menor que zero, eu estou perdendo uma variação da temperatura, tá? Menor que zero. Então eu vou ter perdas de calor aí pelo sistema. Tá? Então, consequentemente, se eu vou ter perda do meu calor, da minha temperatura, eu vou ter diminuição da minha energia interna também. Então aqui eu tenho aí, ó, diminuição da temperatura, diminuindo a energia interna. Como ambos os sistemas são negativos, né, tanto a perda do trabalho quanto a diminuição da energia interna, esse meu sistema está perdendo calor para o meio ambiente. Tá? Então, eu tenho aqui a nossa próxima transformação, é uma transformação isovolumétrica, tá? Dentro da primeira lei. Então, o que é a transformação isovolumétrica? É a situação onde ocorre transformações onde o volume do gás é mantido constante. Se não há aumento do volume, a gente pode ver aqui pela tela anterior, se o ΔV ele precisa ser menor que zero, precisa ser diferente de zero, para que eu tenha um trabalho realizado. Tá? Então esse trabalho pode ser negativo se o aumento do meu volume for maior que zero, e esse trabalho pode ser negativo se o meu volume se eu diminuir o meu volume. Tá?
numa transformação isobárica, esse volume não tem aumento. Se esse volume não tem um aumento ou uma diminuição, isso significa que o meu trabalho ele é nulo, né? Todo o calor fornecido para o sistema ou perdido pelo sistema é transformado em energia interna, direto, tá? Então, se eu não tenho meu trabalho é nulo. Então, consequentemente, a energia interna e todo o calor fornecido é utilizado pela energia interna do meu sistema, tá? Então, pode ser aí um aumento na variação do volume, da energia interna quando você fornece calor, ou uma diminuição da energia interna quando você perde calor, mas não tem realização de trabalho, tá ok? Vamos realizar alguns exercícios aqui que vai nos ajudar. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Notem ali nos dois recipientes, né? Eu tenho, se o volume é constante, ele vai permanecer na mesma altura, no mesmo tamanho do recipiente. Então, para que eu consiga manter isso, ó, no segundo recipiente eu tive que colocar 2 pesos para manter o mesmo volume. Então, houve um aumento na minha pressão, tá? Devido a esse aumento do calor. Tá? Então, aumentou o calor, aumentou a pressão, o volume vai permanecer constante. Tá? Então, temos ali o nosso gráfico, né? 2 gráficos que representam aí o primeiro gráfico, pressão versus volume. Né? Então, nós temos ali o volume vai ser constante, então a nossa setinha está parada no V. Tá? Então, o que está acontecendo ali? A pressão está aumentando devido ao fornecimento de calor. Okay? Esse fornecimento de calor, esse aumento da temperatura interna do gás, a gente vê ali no segundo gráfico a mesma representação. Então, teve um aumento da pressão devido ao aumento da temperatura. Então, aqui mais um esclarecimento, né? Se o fornecimento de calor para o gás ele aumenta, a temperatura interna aumenta. Já tinha explicado isso. E se o gás perde calor, diminui a temperatura interna, a energia interna. Né? Então, nós já tínhamos feito o primeiro exemplo, então vamos fazer um segundo exemplo. Então, um gás ideal. Então, vamos colocar aqui primeiro as letrinhas aqui do lado. Ó. Um gás ideal é confinado em um recipiente com as paredes rígidas e recebe uma quantidade de calor igual a 500 joules. Assinale a alternativa, no caso a gente não tem alternativa para assinalar, que representa o tipo de transformação gasosa que está ocorrendo. E nesse caso, qual é a energia interna do sistema. Então, primeira coisa, um recipiente com paredes rígidas significa que ele não deforma, ou seja, ele vai manter sempre o volume constante. Se o volume é constante, isso significa que o trabalho realizado pelo gás ele vai ser nulo. Tá? Então, se o meu sistema recebe 500 calorias, tá? A energia interna vai ser quanto? Então, substituindo lá, ó, 500 calorias, o trabalho é zero, então o ΔU é igual ao valor do Q. Tá? Então, podemos ver aqui, ó, no slide anterior, né, que a quantidade de calor fornecida para o sistema é igual à energia interna. Ok? Aqui, exemplo 3. Então, um certo gás diátono é ideal diatômico, né? Diatômico quer dizer que tem 2 átomos. E ideal, um gás ideal, lembrando o que é um gás ideal, né?
Um gás ideal é aquele que permanece sempre no estado gasoso, que mantém e segue rigorosamente as leis de transformações termodinâmicas. Então, esse gás ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de calor em forma de calor para suas vizinhanças, a energia interna do sistema durante essa transformação é de quanto? Então, lembrando, uma isocórica quer dizer que o volume permanecerá constante. Se o volume é constante, trabalho zero. Se a energia ou calor fornecido é de 12 joules, lembrando, né, que o calor é igual à energia interna. Então temos aí que a nossa energia interna é de 12 joules. Exercício 4. Sobre calor, trabalho e energia interna, assinale para verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Então, sempre, detalhe é o seguinte, tome cuidado quando forem resolver questões, principalmente do vestibular, com algumas palavras que diz, por exemplo, sempre, né? Pode ter uma pegadinha, né? Eu estou afirmando que sempre acontece e nem sempre acontece. Às vezes coisas que não são verídicas, né? Então você está afirmando com certeza absoluta que algo acontece e às vezes não é bem aquilo, né? Então sempre que houver calor sobre um gás, ele sofrerá uma mudança de temperatura? Não necessariamente, né? Ele pode ter apenas eu forneço calor, ele tem um aumento da energia interna, ele tem um aumento da pressão, né? Mas ele não necessariamente precisa aumentar a temperatura. O calor fornecido a um gás, pode provocar mudanças no seu volume e na sua temperatura? Essa palavrinha pode nos ajuda. Se eu dissesse que ele provoca, né? Ele está provocando, eu estou fazendo uma afirmação. Então, ele pode provocar? Pode. Tanto mudança de volume, mudança de temperatura, mudança na pressão, né? Então, é verdadeiro. Em uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica é a transformação que mantém o volume constante. Então, se o meu volume é constante, isso significa que o meu trabalho, que não há trabalho, o trabalho é nulo, tá? Zero quer dizer nulo, mesma coisa. Em uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é aquela que não há aumento na temperatura, tá? Então, se não ocorre aumento da temperatura, todo o trabalho é transformado em trabalho mecânico. Então, nós sabemos aqui que é verdade. Então, pode ocorrer, nós temos lá nas leis de transformação, né, a lei de Boyle-Mariotti, que fala das exotérmicas, que explica que quando você mantém a temperatura constante, ocorre um aumento ou uma diminuição na pressão e no volume. Então, elas são duas grandezas inversamente proporcionais, ou seja, você fornece energia ao sistema, a pressão aumenta, o volume diminui, ou o volume aumenta, a pressão diminui. Tá? Então, exemplo 5. Então, o gás ideal sofre uma transformação e absorve 150 calorias de energia na forma de calor e ocorre uma expansão, ou seja, se ocorre uma expansão, ocorre um aumento no volume, realizando um trabalho de 300 joules. Considere ali que uma caloria igual a 4,2 joules. Eu quero saber qual é a energia interna do gás em joules. Tá? Então, se houve uma expansão, houve um aumento
do meu volume, tá? Ela não é uma isocórica, então ela realiza trabalho, tá? Então temos aqui que o trabalho é de 300 joules. Eu quero saber a energia interna e a quantidade de calor fornecido é de 150 joules. O que devemos observar na pergunta é que ele quer saber a energia interna, mas ela tem que estar em joule, tá? Então nós vamos ter que transformar ali, porque eu tenho duas unidades de medidas diferentes. Uma é em joule e a outra é em caloria. Como ele quer tudo para joule, então a gente vai transformar os 150 calorias usando uma regrinha de 3. Então eu sei que uma caloria equivale a 4,2 joules. Eu tenho 150 calorias, eu quero saber quanto que é, então valor X. Então, vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada. Nós temos lá 1x igual a 150 vezes 4,2. Então, x vezes 1 é x, né? 150 vezes 4,2 é 630 joules. Então, o calor fornecido pelo sistema é de 630 joules. Então, substituindo na nossa fórmula, então eu tenho lá calor 630, trabalho 300. Então, a energia interna do sistema vai ser de 330 joules. Então, nós tivemos hoje aí uma pequena explicação aí sobre a lei da termodinâmica, primeira lei, a lei zero, falei um pouquinho, tá? Então, as transformações que podem ocorrer dentro da primeira lei, que é a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica, tá ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se gostou, dá um like lá, ajuda a divulgar o canal, para a gente poder estar melhorando aí cada vez mais, tá ok?